Imagine que agora, exatamente neste momento, você está parado em qualquer lugar do planeta. Pode ser uma rua, um campo, um deserto ou uma cidade. E alguém te diz algo simples, mas ao mesmo tempo estranho. Debaixo dos seus pés existe petróleo. A maioria das pessoas imediatamente imagina algo como um lago subterrâneo gigantesco, uma espécie de oceano negro escondido dentro da Terra, como se o planeta fosse oco e cheio de reservatórios secretos. Mas agora vem a pergunta que realmente importa. Se a gente começa a retirar esse petróleo, o que acontece com a Terra lá embaixo? Será que fica um buraco gigante? Será que o planeta pode afundar? Ou será que nada acontece e tudo continua igual? A verdade é que o que acontece no subsolo é muito mais estranho e muito mais interessante do que qualquer imagem simples que a gente possa imaginar. Quando falamos em petróleo, muita gente pensa em cavernas cheias de óleo, mas isso não existe na maioria dos casos. O petróleo não fica em grandes espaços vazios, ele fica preso dentro de rochas. Agora imagine uma esponja. Quando você coloca a água nela, a água não fica em um único buraco grande. Ela se espalha em milhões de pequenos espaços. O petróleo funciona de forma muito parecida. Ele fica preso em poros microscópicos dentro de rochas que estão a quilômetros de profundidade. Esses poros são tão pequenos que não dá para ver a olho nu. E junto com o petróleo, também existe água salgada e gás natural. Tudo isso fica comprimido dentro da rocha, preso como se fosse um sistema natural de armazenamento criado ao longo de milhões de anos. Esse petróleo não está solto. Ele está preso por camadas de rochas impermeáveis que funcionam como uma tampa natural. É como se a Terra tivesse criado uma armadilha geológica perfeita. Embaixo, existe uma rocha que ajudou a formar o petróleo. No meio, uma rocha porosa que armazenou esse material. E em cima, uma camada que impede tudo de subir. Esse sistema ficou estável por milhões de anos, em silêncio, até que alguém decide perfurar. O petróleo se formou a partir de restos de seres vivos microscópicos que viveram em oceanos antigos. Esses organismos morreram, foram se acumulando no fundo, e com o passar de milhões de anos, foram soterrados por camadas e mais camadas de sedimentos. A pressão aumentou, a temperatura aumentou, e sem oxigênio suficiente para a decomposição normal, aquela matéria orgânica foi lentamente se transformando em hidrocarbonetos, que são moléculas formadas principalmente por carbono e hidrogênio. Dependendo das condições, isso se transformou em petróleo ou gás natural. Depois de formado, o petróleo tende a migrar lentamente pelas rochas, porque ele é menos denso que a água. Ele sobe por pequenas fissuras até encontrar uma barreira impermeável. Quando encontra essa barreira, ele fica preso. Agora ele está ali, armazenado, equilibrado, como um sistema natural perfeitamente selado. Até que um poço de petróleo é perfurado. Quando isso acontece, o poço não encontra um lago subterrâneo. Ele encontra uma rocha comprimida e cria um caminho extremamente estreito para que os fluidos possam sair. No começo, a própria pressão natural do reservatório empurra o petróleo para cima. É como se a Terra estivesse ajudando a extração. Mas essa pressão não é infinita. Com o tempo, conforme o petróleo, o gás e a água são retirados, essa pressão começa a cair. E é aí que começam mudanças que não são visíveis na superfície imediatamente. A primeira mudança acontece lá embaixo, dentro das rochas. As rochas subterrâneas não são blocos sólidos completamente rígidos. Elas possuem pequenos espaços vazios entre os grãos minerais. Esses espaços são preenchidos pelos fluidos, como petróleo, gás e água. Quando esses fluidos são retirados, a pressão dentro desses espaços diminui. Sem essa pressão interna, a estrutura da rocha pode começar a se ajustar. Os grãos minerais podem se aproximar levemente uns dos outros. Isso não é um colapso como uma caverna desabando. É mais parecido com um material que perde volume lentamente, como uma esponja sendo comprimida. Quando isso acontece em uma área grande e ao longo de muito tempo, a superfície pode sentir o efeito. Esse fenômeno é chamado de subsidência. Em alguns casos, o solo pode afundar alguns centímetros. Em casos mais extremos e raros, pode chegar a metros ao longo de décadas.
Mas isso não significa que sempre que petróleo é extraído, o chão vai ceder. Isso depende do tipo de rocha, da profundidade, da pressão, da quantidade de fluido retirada e de como a operação é feita. Cada reservatório se comporta de forma diferente. Uma dúvida comum é o que entra no lugar do petróleo quando ele é retirado. Em muitos casos, esse espaço pode ser ocupado por água, gás, ou pode ocorrer compactação da própria rocha. Em algumas situações, engenheiros injetam água ou gás de volta no reservatório para manter a pressão e melhorar a extração. Isso ajuda a controlar o comportamento do subsolo. Mas mexer com pressão no subsolo também pode ter consequências. Em algumas regiões, mudanças nas condições de pressão podem influenciar falhas geológicas que já existem há milhões de anos. Essas falhas normalmente estão travadas, acumulando tensão ao longo do tempo. Quando a pressão muda, pode haver redução do atrito nessas falhas. Isso pode permitir pequenos movimentos, gerando tremores. Esses eventos geralmente são pequenos e muitas vezes nem são percebidos pelas pessoas, mas em alguns casos podem ser mais intensos e precisam ser monitorados. Por isso, regiões de produção de petróleo utilizam sensores que monitoram vibrações no solo e ajudam a ajustar as operações quando necessário. A ideia não é evitar completamente qualquer mudança, mas entender o que está acontecendo em tempo real. Além disso, a extração de petróleo também envolve outro tipo de material que muitas vezes vem junto: a água. Essa água, chamada de água produzida, pode ser extremamente salgada e conter resíduos de hidrocarbonetos e outros compostos. Ela precisa ser tratada ou reinjetada com muito cuidado. Mesmo que o reservatório de petróleo esteja muito abaixo dos aquíferos de água potável, o poço atravessa várias camadas da terra até chegar lá embaixo. Por isso, ele precisa ser extremamente bem construído, com tubos de aço e cimento, para evitar qualquer tipo de vazamento entre camadas. Quando essa estrutura falha, existe risco de contaminação. Por isso, o isolamento do poço é uma das partes mais importantes de toda a operação. Outro ponto importante é que a rocha não desaparece depois que o petróleo sai. Ela continua lá. O que muda é o equilíbrio de forças dentro dela. Algumas formações lidam bem com isso, outras podem sofrer mais compactação. Em certos casos, pode até ocorrer produção de areia junto com o petróleo, quando pequenos grãos se soltam da rocha e são trazidos para a superfície. Isso mostra que a extração de petróleo não é simplesmente abrir um furo e retirar um líquido. É um processo de engenharia complexo, onde cada variável precisa ser controlada: pressão, temperatura, tipo de rocha, fluido, profundidade. Tudo está interligado. Em muitos reservatórios também existe gás natural junto com o petróleo. Esse gás pode estar dissolvido no óleo ou separado em uma camada acima dele. Quando a pressão diminui, esse gás pode se expandir, assim como acontece quando você abre uma garrafa de refrigerante. Isso pode ajudar ou atrapalhar a produção, dependendo de como é controlado. Durante muito tempo, esse gás associado era simplesmente queimado, em um processo chamado flaring. Hoje isso é cada vez mais reduzido, porque representa desperdício de energia e impacto ambiental. Agora vamos olhar para a superfície. Para extrair petróleo, é necessário construir toda uma infraestrutura: estradas, plataformas, dutos, máquinas e instalações industriais. Em terra, isso pode afetar o ambiente local, fragmentar habitats e alterar o solo. No mar, envolve plataformas offshore, navios e dutos submarinos que operam em condições extremas. E se ocorrer um vazamento, o impacto pode atingir ecossistemas inteiros, afetando animais marinhos, aves, praias e comunidades costeiras. Mas existe ainda um impacto maior que não acontece no momento da extração, e sim depois, quando o petróleo é refinado e queimado como combustível. Gasolina, diesel, querosene. Quando esses combustíveis são queimados, o carbono que ficou armazenado no subsolo por milhões de anos é liberado na atmosfera na forma de dióxido de carbono. Esse carbono volta para o ciclo ativo do planeta. E isso tem impacto direto no clima da Terra. O aumento de gases de efeito estufa intensifica o aquecimento global, ou seja, a extração é apenas o começo de um processo muito maior. Agora vamos direto ao ponto mais importante.
A Terra fica oca quando o petróleo é retirado? Não, isso não acontece. O petróleo não está em grandes cavernas vazias, ele está preso em poros microscópicos dentro das rochas. Quando ele sai, esses espaços podem ser ocupados por água, gás ou podem simplesmente se compactar. A rocha continua existindo. Mas isso não significa que nada muda. Em alguns casos, o solo pode afundar. Em outros, falhas geológicas podem ser influenciadas. Em outros, pode haver impactos ambientais locais. E em escala global, o maior efeito está na atmosfera. A Terra não fica vazia por dentro, mas ela responde ao que fazemos com seu interior. Hoje, a extração de petróleo é monitorada com tecnologia avançada. Sensores medem pressão e temperatura dentro dos poços. Satélites detectam deformações na superfície. Modelos computacionais simulam o comportamento dos reservatórios. Tudo isso para prever riscos e evitar problemas. Um poço de petróleo não é algo simples. Ele precisa ser planejado, monitorado e selado corretamente até mesmo depois de ser abandonado. Porque mesmo depois que a produção termina, o poço continua existindo no subsolo. Se ele não for fechado corretamente, pode virar um caminho para vazamentos no futuro. No final, a extração de petróleo não é uma ação isolada. É uma interferência em um sistema geológico complexo que envolve rochas, fluidos, pressão, temperatura e tempo. A Terra não quebra quando retiramos petróleo, mas ela reage, de forma lenta, invisível e acumulativa. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas o que acontece com a Terra quando o petróleo é extraído, mas sim o que acontece com nós quando dependemos tanto dele para tudo ao nosso redor.